Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Deus abençoe o seu dia. Tudo bem, vocês que estão entrando aí na nossa live. Bom dia, Rosana. Rosana, me dá um feedback, tá me ouvindo bem? Que eu tô sem o lapela hoje, então me dá um feedback aqui, como é que tá o áudio aí para você. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Aleta, bom dia, os disciplinados de sempre. Gente, me dá um feedback como tá o áudio, porque eu tô sem o lapela aqui hoje, para saber se vocês estão me ouvindo bem. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Rosana. Vou colocando aí de onde vocês são. Me dá um feedback do áudio aqui, como é que tá para vocês, ok? Bom dia. Que bom, Ingrid, então tá ótimo. Gente, se vocês puderem, vão convidando aí as pessoas. Pode ser que a gente hoje tenha alguma interferência do áudio, porque eu tô sem o lapela aqui, e aí pode dar alguma interferência, vocês vão me dizendo como é que tá bom? E vamos aproveitando para ir convidando aí as pessoas para estarem conosco aqui, o maior número de pessoas possível. Vamos fazer a nossa parte. Eu estou convidando, se você puder, faça o mesmo aí, convidando as pessoas para estarem conosco aqui. E se você puder, faça o mesmo. Nossa parte é essa, né, gente? É convidar, e aí deixa o Espírito Santo agir, deixa a gente estar semeando. Se o terreno for fértil, vai cair. Muito bom dia a todos vocês que estão chegando. Já vão me dando feedback aí de onde vocês são. Enoque de Santos, bom dia, Enoque, muito bom dia a todos vocês. Gente, aqui em Bragança hoje tá chovendo. Bom dia, projeto Restaurando Alianças, se eu não me engano é lá do Rio de Janeiro, não é isso? Confirma para mim. Lá o Boulos é aqui de Bragança, o Gabo Brandão é aqui de Bragança, vão confirmando para mim. Gente, aqui em Bragança tá chovendo. E não tá uma coisinha assim, simplesinha não, é uma chuvinha até forte. Sabe que eu fico olhando para isso e fico pensando, meu Deus, como o nosso Deus é grandioso, né? Porque, cara, tá chovendo há horas, há muitas horas. Como é que pode ter tanta água assim para cair do céu? Impressionante. Rosana, bom dia, me diz como é que tá aí em Santos o tempo, Rio de Janeiro, Campo Grande, me diz como é que tá aí no Rio o tempo. Aqui em Bragança tá chovendo, e tá chovendo bem. Gente, estamos aí estamos nos finalmente da nossa série de lives, né? E aí algo que o Senhor colocou no meu coração, do cativeiro financeiro, a terra prometida, 40 dias para prosperar. E a gente tem aqui aprendido, tem discutido sobre conceitos, alguns vão e voltam, que é para fixar tudo isso, chuviscando, Rosana. Nossa, aqui em Bragança tá chovendo até forte. A gente fica até preocupado com as pessoas que moram em área de risco aí, precisa morar inclusive por essas pessoas, né, gente? Às vezes eu passo por alguns lugares e eu falo, meu Deus, Senhor, imagina quando chove para essas pessoas. Mas aí estamos trilhando e estamos aprendendo coisas, conceitos que colocados em prática farão de 2025 o melhor ano das nossas vidas até então. E você já sabe, você está por aqui, se você quer ter 2025 o melhor ano da sua vida até então, coloca aí eu creio, coloca aí o nosso amém, o nosso emoji, o nosso símbolo lá, e lembra que os murmurentos, reclamões, esses não entrarão na terra prometida, ok? Assim como o povo hebreu que ficou murmurando, reclamando, não acreditou, não entrou na terra prometida. Então que nós sejamos daqueles que acreditam, que entendem e que recebem essa promessa do Senhor. O Senhor não é homem para que minta, não muda de ideia, não fala, pensando bem, mudei de ideia. Não, era o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então existe uma terra prometida para todos nós, para os nossos filhos, futuras gerações. Se você crê, eu já disse aqui, como no mundo espiritual, esse posicionamento, quando seu pastor diz, quem quer oração, vem aqui à frente, você ouve do mesmo jeito na última fileira, mas quando você vai à frente no mundo espiritual, você está ali se posicionando. E aqui, quando você escreve eu creio, como lá o Boulos, como você coloca o amém ali, você está recebendo, está dizendo, opa, essa profecia aí é para mim, eu pego, eu
eu quero, eu vou viver isso. Então é importante que você se posicione. Nós precisamos nos posicionar. Muitos de nós não vivem o que era para viver porque não se posiciona, porque não recebe, porque não crê, porque não acredita que pode acontecer. Eu tenho contado, e algumas vezes eu tenho dado até testemunho na internet. Gente, hoje em dia eu estou orando por tudo. O carro não quis pegar. Eu contei isso aqui. Meu cunhado teve por aqui, ele queria ir embora, o carro não quis pegar, ele tentou 20 vezes, o carro não dava nem sinal de vida. Nós ficamos em volta do carro e oramos e o carro pegou. Minha esposa outro dia perdeu o óculos, não conseguia achar. Nós paramos, oramos, ela achou o óculos. Então assim, nós precisamos orar, nós precisamos crer. Mas não adianta você orar acreditando que não vai achar. Então nós precisamos crer, ter a certeza e a convicção de que se é para o nosso bem, quando alinha a vontade de Deus com a nossa vontade, não tem nada que possa parar. Então é a nossa oração alinhada com a vontade de Deus e as coisas vão acontecer. Então é sobre isso que nós estamos falando. São 40 lives, hoje nós estamos na 38. Você que está por aqui disciplinado desde a primeira, essa já é a 38ª live. E hoje nós vamos falar sobre como o consumo consciente pode transformar suas finanças. Vamos falar sobre essa consciência no consumo e o quão importante é, ok? Então, se você participou segunda, terça, participou ontem, está participando hoje, vai participar na próxima segunda e na próxima terça, faz um comentário com o Edenilson aqui, dá um print, me manda que eu vou te mandar o e-book, te lembrando que essas lives não ficam gravadas. Quero propor para vocês também um desafio nos 12 primeiros dias de 2025, para que nós possamos consagrar esse ano ao Senhor. Os 12 primeiros dias simbolizando os 12 meses do ano. Então se prepare para um jejum, para uma meditação especial na palavra de Deus, consagrando cada dia como um mês do ano, para que nós possamos ter de fato esse ano de 2025 como o melhor ano das nossas vidas. Até então eu vou dar mais detalhes aqui a respeito disso que nós vamos fazer. Essa série termina na próxima terça-feira, ok? Essa é a live de número 38, ok? Vou repetir, Ingrid, a Ingrid sempre parceira, coloca ali na tela como o consumo consciente pode transformar suas finanças. Como o consumo consciente pode transformar suas finanças. É isso, Ingrid. Então vamos orar para a gente começar a entrar no assunto o quanto antes, ainda está em tempo. Gente, quanto mais você comenta, quanto mais você reage, quanto mais você compartilha com outras pessoas, quando você fica nessa live, você contribui para que o Instagram entenda que é um conteúdo importante e possa entregar para o maior número de pessoas. Então vamos orar? Muito obrigado, Ingrid, já botou aqui. Ingrid, mesmo à distância, é uma parceira aqui para que as coisas aconteçam, está desde o comecinho também, né, Ingrid? Eu não sei se desde a primeira, mas eu lembro que você está desde o comecinho. Bom, vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de nós termos acordado, de nós estarmos aqui, Senhor, com saúde, Senhor, para glorificar o Seu nome, Pai. Pai, nos capacita, Pai, nos dá clareza do que o Senhor quer hoje que nós façamos, que nós possamos nos manter no centro da Sua vontade, que cada palavra dita, que cada ato, Senhor, que com tudo que nós temos, nós possamos glorificar o Seu nome, Pai. Traz para essa live as pessoas que o Senhor quer tocar o coração, Senhor, que o Senhor quer que essas pessoas ouçam o que vai ser dito aqui, Senhor. Pai, que os meus irmãos que estão aqui também possam ter o coração ensinável, Senhor, para serem tocados. Senhor, hoje eu quero pedir especialmente pelas pessoas que moram em área de risco, Senhor, pelas pessoas que estão na rua, cidades estão alagando, as pessoas que moram em área de risco, Senhor, podem estar perdendo a paz. Oh, Senhor, cuida dessas pessoas, Senhor, não permita que nenhum mal se abata sobre elas, Senhor, que elas possam ter paz e a confiança no Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode tudo, então não permita que nenhum mal se abata sobre essas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos, vamos lá, deixa eu ver quem mais está por aqui. Desde a primeira, Ingrid, que legal, desde a primeira, muito bom. Então, vamos lá, hoje nós vamos falar sobre como o consumo consciente pode transformar suas finanças. Paulo está por aí também. Paulo, me manda uma mensagem depois, a gente tem que marcar o negócio do carro lá,
você dar uma olhada, né, Paulão? Paulão, acho que é o Paulo aqui de Bragança, me manda uma mensagem para a gente combinar o negócio do carro que eu vou levar lá. Então vamos lá, gente. Importante que nós possamos entender essa questão. Muitos de nós, e eu tenho dito isso, as nossas finanças, elas não são algo apenas natural, como a maioria age como se fosse. Tenta uma nova faculdade, um novo investimento, mas não é só natural, é também emocional e é também espiritual. Muitos de nós, quando cada compra que nós fazemos de algo que não é essencial, tem muito de emocional por cima disso. A gente vive hoje num mundo onde as pessoas se sentem pressionadas a trocar de celular porque os outros trocam. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aí e participa comigo. As pessoas tendem a trocar de carro porque todo mundo trocou. As pessoas tendem hoje a fazer uma viagem porque todo mundo fez. Sabe quando você está num grupo de família e as pessoas falam... Nossa, você não foi para Disney nenhuma vez esse ano? Nossa, você ainda não conhece tal país na Europa? E a gente se sente como se tivesse que ir. Algumas pessoas dão um passo de trocar de carro, de trocar de celular. Nossa, o seu iPhone é o tal, nós já estamos no modelo tal. Alguns de fato fazem esse comentário e nós nos sentimos cobrados. Só que os outros não são responsáveis pela forma como nós nos sentimos. Nós é que somos responsáveis. Alguns nem cobram, não comentam nada, mas a gente se sente obrigado a trocar de carro, a comprar um certo móvel, a botar os filhos em certa escola, a fazer determinadas coisas, porque como se houvesse uma pressão da sociedade para que nós pudéssemos fazer. Ou seja, eu tenho que usar a roupa da marca tal, eu tenho que ir em tal restaurante, eu tenho que tirar férias em tal lugar. Então muitas vezes eu me sinto pressionado. Só que isso tem muito mais a ver com o meu emocional. Há um tempo atrás, eu e a Ana fomos aconselhar um casal onde a moça, a esposa, ela tinha uma questão de uma compulsão por compras muito grande e ela era muito compulsiva. Nenhum dinheiro parava na mão dela e o dinheiro mal entrava e ela já gastava. E eu costumo dizer que quando nós estamos fazendo esse tipo de acompanhamento, a gente faz duas viagens. Se você está entendendo, coloca a mãozinha, eu preciso que vocês participem comigo aí, gente. 2 viagens. Que 2 viagens são essas? A primeira viagem que nós fazemos é uma volta ao passado. É muito importante a vida que nós vivemos desde a barriga das nossas mães, porque o que nós ouvimos ali, né? Os filhos, desde a mulher grávida, já começa a reconhecer a voz do pai, a voz da mãe. Uma criança que na barriga foi rejeitada, a mãe deixava claro que não queria que essa criança nascesse. Muitas vezes ela já nasce, já vem com algumas questões de rejeição. E quando cresce também, se o pai trabalhava muito, se a mãe trabalhava muito, se eram muito violentos, se passou por muito aperto financeiro, tudo isso vai gerando crenças. Se ouvia muito, você é burro, você maldita a hora que você nasceu, tudo que nós ouvimos, ou você nasceu para brilhar, você nasceu para vencer, o que nós ouvimos. Eu costumo dizer que a vida, vocês não vão conseguir me ver aqui, vou chegar um pouquinho para trás, é como se fosse uma balança. A gente trata isso no livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro e no curso também. É como se fosse uma balança. E algo que eu quero que você pense para que lado pende essa balança? Você ouvia mais, você é burro, eu não sei para que você nasceu, você nunca vai aprender, ou você ouvia mais, você é uma bênção, você nasceu para vencer, você nasceu para brilhar? O que você ouvia mais? Você teve mais a experiência de um pai presente
que te olhava nos olhos, que quando falava com você apontava o coração para o seu coração e que dizia que te amo, que te beijava, que te abraçava? Ou você viveu mais um pai que distante, que você raríssimas vezes ou nunca ouviu um eu te amo, que nunca te deu colo, que nunca brincou com você de brincadeiras de uma criança? O que você viveu mais? Você viveu mais uma vida onde nada do básico te faltou, então tinha comida, tinha aquelas coisas que você queria comer, ou os vizinhos tinham iogurte, tinham frios e você não tinha as coisas? O que você passou mais? O que eu quero te dizer? Independente de qual foi a sua experiência, tudo isso te gerou crenças. E aqui nós precisamos entender que Jesus é o caminho. Quando você sai para um lado, você saiu do caminho. Imagina que isso aqui é uma estrada, ok? Então você pode sair da estrada para dois lados. Você pode sair para o lado esquerdo ou para o lado direito. O que isso quer dizer? Se você passou por falta, se foi alimentado em você crenças negativas de que você não ia conseguir, de que você não era desejado, esse tipo de coisa, ok? Isso te gerou crenças. Mas se você nunca ouvia não, e se não foi lhe dado limites, ok? Se você nunca ouviu não, isso também te gerou crenças. Eu tenho um amigo, filho único, criado no sul, na região sul do país, muito amado pelos pais, mas ao ponto de nunca ouvir um não dos pais. Você imagina o que é uma criança que nunca ouviu um não dos pais? Resultado, hoje, graças a Deus, ele está restaurado, a vida dele está restaurada, o casamento dele está restaurado. Hoje ele é um executivo de uma das maiores empresas do Brasil, tem uma vida muito legal, um casamento legal, relação com filhos muito legal, mas esse cara chegou a ser usuário de drogas e chegou a usar crack, foi viciado. E algo que ele diz é o quê? Os pais nunca disseram não, tudo podia. E assim, batia com o carro, não tinha problema, toma outro, não tinha problema. Então nós precisamos entender que tudo gera crença. Uma das coisas, a primeira vez que eu ouvi dizer que algumas dificuldades que eu passava na minha vida tinha a ver com a minha educação, o que eu vivi lá atrás, e meu pai e minha mãe, eu fiquei revoltado, eu tinha vontade de agredir o cara que estava me dizendo isso. Mas é importante a gente entender que os nossos pais não são perfeitos, e por mais que eles tenham tentado fazer o melhor e fizeram o melhor que eles podiam e merecem toda a honra, todo o amor, nós precisamos entender que algumas das dificuldades que nós temos hoje vêm daí. Então toda compra que nós fazemos, principalmente daquilo que não é essencial, existe uma questão emocional. O fato de alguém dizer, não, eu não consigo guardar dinheiro, ou eu não consigo, tem muito mais a ver com as nossas crenças de identidade, de quem somos nós. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aí, do que com o fato de não conseguir, de fato. Eu não sei se isso é uma verdade, eu nunca cresci no interior, se alguém aqui sabe se isso é verdade, pode me confirmar aqui ou desmentir, não tem problema nenhum. Mas eu ouvi dizer que se você pegar aquela ave, o peru, aquela ave que o pessoal come muito no Natal, se você colocar lá no chão e se você fizer um risco com giz em volta dela, que ela não sai do círculo. Se alguém puder me confirmar isso aqui, por favor, me confirma. E aí, eu quero que vocês pensem isso aqui comigo. Se isso é uma visão para nós importante para nós compararmos conosco. Aquele giz é capaz de parar aquela ave? Não, não é. Aquilo é uma ilusão, é uma marcação no chão. Mas por que o peru não vai? Por que ele não avança? Por que ele não passa do círculo, se isso é verdade, mas o exemplo é bom? Porque ele acredita que não pode. Então ele acredita que não pode, por isso é que ele não vai. Tem uma história que essa eu sei que é real. Há muitos anos atrás, os mais velhos vão lembrar disso, tinham animais em circos, e circo era uma coisa muito comum, era um evento, as crianças gostavam muito e queriam ir no circo pelo menos uma, duas vezes na sua infância, muitos tiveram oportunidade de ir. E um dos animais que tinham no circo eram os elefantes, né? Aqueles bichos enormes e tal. E aí o que acontece? O que os donos de circo faziam?
Quando eles pegavam o elefante bem pequenininho, eles amarravam a perna do elefante numa árvore. E o elefante tentava sair, não conseguia sair. E aí ele ficava ali. E tinha uma hora que ele se rendia, porque ele tentava sair, quando o filhote ainda muito arisco, e ele não conseguia sair. Quando ele crescia, os donos amarravam a perna do elefante numa cadeira dessas de plástico que qualquer um arrasta, e o elefante não saía do lugar. Por quê? Porque foi criado nele uma crença desde pequeno de que ele não podia. Então muitos de nós tomam certas decisões, inclusive de consumo, que não é consciente, uma necessidade de comprar. Já viu aquelas mulheres que não param de comprar sapatos, que compram calçados, aquelas pessoas que compram as coisas? Por quê? Porque tem uma crença ali desde criança, desde pequeno, que foi estabelecida pela nossa história de vida. Então nós precisamos entender por que muito do nosso consumo, de cada um de nós, não é consciente, e por que tem espaço para melhorar. Porque finanças não é só uma questão natural, tem uma questão também emocional, além da questão espiritual. Então, muito dos nossos hábitos vem de uma crença daquilo que nós vivemos desde criança, e nós precisamos ter clareza disso, porque os nossos resultados, eles são compatíveis, são coerentes com aquilo que nós acreditamos, ok? Então, existem pessoas, por exemplo, que comem de forma compulsiva. Isso tem muito a ver com aquilo que acredita. Eu estava contando da história do casal que eu e a Ana estavam aconselhando, e essa mulher era compulsiva. E por quê? Quando a gente fez uma volta ao passado, nós fomos entender que quando o pai dela, separado da mãe, pegava ela raramente para passar alguns dias, dizia para ela: filha, escolhe o que você quer aí, pode pegar. E o pai dela não dizia não para ela. E isso é muito comum em pais separados. Talvez haja ali um peso na consciência, alguma coisa que faça com que o pai e a mãe não digam não, tenha dificuldade de dizer não. Então, essa menina cresceu e ela significou de alguma forma, como gesto de amor, que amor aquele pai dizia: pode pedir o que você quiser. Então ela pedia um sorvete, ela pedia uma sandália, ela pedia um brinquedo, e aquele pai sempre dava. De alguma forma ela significou a questão do amor, ela criou uma dependência para se sentir amada nesses atos de compra. Então foi preciso fazer 2 viagens. Primeiro ao passado, entender onde está isso. Onde está esse consumo? Porque sempre tem por trás uma questão emocional. Nós precisamos entender. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Sempre tem por trás uma questão emocional. Então nós precisamos primeiro fazer essa volta ao passado e depois fazer uma segunda viagem, que é a volta à origem, que é o que eu digo, que nas questões espirituais conta também a questão espiritual. Na questão financeira conta a questão espiritual, a questão emocional e, é claro, a questão natural. Então nós voltamos no espiritual, mergulhamos no espiritual para entender quem somos nós a partir do Senhor. Quem somos nós a partir do Senhor? E como eu descubro isso? É Bíblia, é mergulhando na Bíblia, é meditando na palavra de Deus, é ali que eu descubro. Porque cada um de nós traz uma distorção em si da história que nós vivemos. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Então, muito dos nossos resultados hoje tem a ver com as nossas crenças. Presta atenção. Se você pegar a pessoa mais rica do Brasil hoje, a relação que ela tem com o dinheiro e o que ela pensa do dinheiro é diferente do que eu e você pensamos. Se nós pensássemos a mesma coisa, nós teríamos os mesmos resultados. Então nós precisamos entender como essas pessoas pensam, aquelas que têm os mesmos princípios, porque com princípios diferentes vão nos levar para longe. Presta atenção, as pessoas que vivem um casamento saudável, do jeito que Deus sonhou, elas têm uma crença sobre casamento diferente de pessoas que não conseguem se acertar no casamento. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. A Ana, minha esposa, passou aqui agora. Se ela estivesse aqui eu ia pedir para ela falar sobre isso. Mas ela diz, ela cresceu num lar
onde os pais diziam: você não pode depender de homem, você precisa ser independente, você tem que conquistar suas coisas. Então assim, você nunca pode ficar dependente de um homem. Ela viveu dessa forma, essa crença foi estabelecida na cabeça dela. Ela precisou mudar a forma de acreditar, a forma de ver o mundo para poder... Quer vir aqui fazer Vem cá falar pro pessoal aqui, vem cá. Bom dia, gente, ela estava aqui na live agora com as mulheres aqui, ó, tá aqui agora. Bom dia, gente. Amor, eu estava falando sobre aquela crença sua de desde criança, quando você cresceu ouvindo dos seus pais, ouvindo de forma geral, de que você tinha que ser independente e não podia depender de homem, né? Não, e isso é muito ruim, porque assim, conforme a gente ouve várias vezes, isso vai entrando como uma verdade pra gente. E quando eu entrei no casamento, o pensamento era: eu não posso depender do Rezende. E aí você entra numa briga de papel. Gente, e isso é crença, como a gente falou. Isso é crença que nos limita. E é muito importante que a gente, quando entra no casamento, a gente entra para ser parceiro. A dependência faz parte. A gente depende um do outro, né? Para tudo. Então, quando eu entendi isso, foi libertador. Porque até então eu queria disputar espaço. Eu não queria que a gente se metesse na minha vida. E como assim o casamento se torna uma única carne? E aí não é importante que a gente quebre isso. E eu vou falar que eu já costumo dizer para as meninas, para as amigas com Deus, né, do grupo que eu acabei de sair, que isso ainda está em mim, de tanto que eu ouvi, eu ainda carrego isso. Só que hoje, com o conhecimento que eu tenho, buscando a palavra como eu tenho buscado, eu consigo segurar mais esse pensamento. Mas ele é tão assim... incorporado na gente, tão forte, né? Que eu ainda lembro, ainda estou ouvindo a minha mãe falando. Então, para vocês terem uma ideia. Mas é importante que a gente quebre isso. Isso só nos limita, né? É isso mesmo. Essas crenças são em geral. Nós falamos ontem, pais, por exemplo, que ficam falando na frente dos filhos que o trabalho é uma maldição, que é um castigo, que ninguém merece. Graças a Deus que é sexta-feira. Tem gente que brinca essa questão da sexta-feira, sextou, e não sei o que, como se fosse, meu Deus, graças a Deus. Presta atenção, essas crenças, isso vai gerando uma verdade absoluta nas pessoas. É por isso que nós precisamos ter coração ensinável. Muito do nosso consumo vem daí, sabe, essa necessidade desenfreada. Quando você olha aquilo na fila da Apple, o lançamento de um novo iPhone, e pessoas dormindo em barracas, gente, pessoas bem-sucedidas, dormindo ali. Aquilo ali, essas pessoas, sinceramente, aquilo ali mostra um distúrbio, aquilo não faz sentido. As pessoas vão pagar caro por um celular que às vezes tem uma qualidade na câmera, algo tão irrisório, não é que não seja importante, mas tão irrisório, não justifica a pessoa passar 2, 3 dias, às vezes dormindo na frente, para pagar caro, para poder dizer: eu fui um dos primeiros, o primeiro da minha família, o primeiro da minha empresa a ter um celular, algo que naquele mês, 2 meses depois, 3 meses depois, todo mundo vai ter o mesmo telefone. Não justifica, sabe, a necessidade. Vou te dizer mais, uma cobrança de uma necessidade de ter uma roupa nova, por exemplo, presta atenção, às vezes você já tem uma roupa boa que está usando, que necessidade é essa que a gente se impôs? Isso é uma coisa, se seu pai e sua mãe todo final de ano comprava uma roupa nova para você passar o Natal e o Ano Novo, você hoje, adulto, provavelmente sente uma necessidade de fazer a mesma coisa. É disso que eu estou falando, sobre crença. E não há motivo para se martirizar se você por um acaso não pode. Ou às vezes você tem uma roupa legal com etiqueta no armário e você vai se endividar, vai fazer... Presta atenção. Algo que nós precisamos entender, e eu vou dar um número para vocês só para ser didático, ok? Só para ser didático. O número não é preciso, só para ser didático. Quando você pega dinheiro, quando você entra num financiamento, você paga 10%, ok? Quando você investe, você recebe 1%. Gente, não faz sentido ficar se endividando, pelo amor de Deus. E a gente nunca, que eu e a Ana fomos ajudar uma família, um casal financeiramente, que se endividou porque estava comprando arroz, feijão, nunca. As pessoas se endividam porque compraram um celular quando não podia, compraram um carro quando não podia, fizeram uma viagem quando não podia, começaram uma reforma quando não podia, e atrás de uma pressão social, ou imposta pela sociedade, ou por ela própria, de dizer: não, eu domingo eu vou almoçar na minha família, minha irmã já viajou para tal lugar, a minha outra irmã está fazendo uma reforma, o meu irmão trocou de carro, e eu tenho que trocar também, mas o carro tá bom.
Não, mas trocado, está todo mundo com o celular último modelo, só eu que não estou, mas pelo amor de Deus. Então isso é uma pressão. Muito do consumo que nós fazemos tem que trocar a televisão. Por quê? Não, porque na casa dos vizinhos as televisões são tudo enorme, a minha é pequenininha. Não, pelo amor de Deus. Você pode, desde que você possa e desde que você não se endivide por isso. A maioria das famílias estão endividadas. A mesma coisa, essa necessidade. Passamos agora o Natal, presentes caros. Não, pelo amor de Deus. O presente, ele é uma lembrança. Deixa eu te explicar uma coisa. O que é presente? Presente é doação de vida, entende isso? E principalmente para você, homem, mulher, nunca mais reclamar de um presente que você recebeu do seu marido. Isso é uma covardia. Porque ele não sabe, não combina sapato com bolsa. Pelo amor de Deus, o homem não é estilista, não fez curso, não sabe mesmo, ok? Mas deixa eu te explicar o que é presente. Presente é doação de vida. Como assim, Rezende? Presente é uma das 5 linguagens de amor, e tem gente que acha que presente é coisa de nego materialista, que tem essa linguagem de amor. Não tem nada a ver. Deixa eu te explicar uma coisa. Presente é vida. As pessoas que valorizam presente, que dão presente, elas estão dando vida. Por quê? Porque para você comprar um presente, ou para você pegar ali, que seja, eu vou entrar na parte da florzinha que você pega no jardim, mas vou falar daquele comprado. Você trabalhou, algumas horas da sua vida, você abriu mão de fazer talvez o que você quisesse. A maioria das pessoas não tem a liberdade de fazer o que querem, e você recebeu um dinheiro por uma parte da sua vida. Presta atenção, se você tem um emprego CLT, o que a sua empresa está comprando é a sua vida. Não sei se você já parou para pensar nisso, ok? Você não pode ir para outro lugar, você não pode fazer outra coisa, você tem que estar ali, naquele dia, naquela hora, então está comprando a sua vida. Quando você usa parte do dinheiro que você ganhou com o seu trabalho para comprar, para presentear alguém, você está dando uma parte da sua vida para essa pessoa. Olha quanto isso é importante, o simbolismo de cada presente. E mais, cada minuto que você parou para pensar naquela pessoa, ok? E pensar o que ela gosta, e depois você foi procurar onde tinha aquilo que ela gosta, naquele instante aquela pessoa teve 100% da sua atenção, mesmo que ela não estivesse ali. Você estava pensando o que ela gostava, será que ela vai gostar disso? Será que isso combina com tal coisa? Então, naquele instante, você colocou 100% da sua atenção, da sua vida para aquela pessoa. Então, quando você entrega um objeto para uma pessoa como presente, você está dando para essa pessoa, na verdade, é vida. Quando seu marido, e eu já vi tanta esposa esculachar o marido porque comprou algo que ela não gostava, está te dando um presente. Eu quero que você entenda que o que ele está te dando é uma parte da vida dele, ok? Tanto com o dinheiro que ele trabalhou para poder comprar, quanto com o tempo. E muitos homens não presenteiam mais suas esposas porque tentou 1, 2, às vezes 3 vezes e foi esculachado. Você não tem gosto mesmo, teu gosto é ridículo, essa bolsa que você comprou não tem nada a ver, isso não combina com nada, quem usaria isso? Aí o cara não tenta mais. Aí depois as mulheres reclamam que os maridos não compram, né? E aí o marido faz aquela coisa horrível, me diz o que você quer ou eu vou te dar o dinheiro, você compra. Por quê? Porque ele não aguenta mais ser esculachado, né? E tem o contrário, às vezes é menos, mas tem também. Então nós precisamos entender isso. Tudo é uma questão de crença. Ou o seu marido não te dá esses presentes porque ele viu a mãe dele esculachando o pai dele. Lembra no hábito que eu estou falando? Então ele não compra também, porque ele não quer ser esculachado. Tudo é crença. Os nossos resultados são resultados das nossas convicções. É por isso que nós falamos da dimensão emocional. Você precisa entender por que você vê a vida do jeito que vê. Porque os frutos que você colhe são a partir de uma crença que você tem. A forma como você pensa em dinheiro, a crença que você tem em dinheiro não é a mesma crença que uma outra pessoa que tem muito mais dinheiro pensa. Então nós precisamos entender, cara, que livro que esses caras leem, o que eles pensam, o que eles viveram, como eles sentem. Eu preciso ver, se estiver alinhado com os meus princípios, ok? Eu posso me inspirar na forma desses caras veem a vida. Lá na palavra, lá em 1 Coríntios 10:31 diz assim: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu vou repetir, 1 Coríntios 10:31, para você que gosta de anotar as referências. 1 Coríntios 10:31 diz: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus,
Ok? 1 Coríntios 10, 31. Então, é bom que nós entendamos que tudo que nós vamos consumir precisa ser para glorificar a Deus. Nós precisamos tomar cuidado. Muitos de nós têm consumido de uma forma que não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus. Presta atenção. Se eu desperdiço, eu não estou glorificando a Deus. Mas se eu não dou o mínimo de valor para aquilo que é a minha vida, eu comprei, eu peguei um pedaço da minha vida e eu ganhei algum recurso e agora eu troco esse recurso por algo. Então eu preciso cuidar das coisas. É por isso que a casa tem que estar organizada, o carro tem que estar organizado. Quando eu compro um celular, o meu celular tem que estar bem cuidado. Eu não posso idolatrar o meu celular. Isso é pecado. Mas por outro lado, se eu não tenho um mínimo de cuidado com aquilo que eu compro, que eu adquiro com o suor do meu trabalho ou com o que alguém me deu, eu também estou desonrando a Deus. Mateus 7,12, você de novo que gosta aí das referências, Mateus 7,12 diz assim: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Daí a importância de nós, por exemplo, quando ganhamos um presente, quando nós tratamos com alguém, que nós possamos tratar alguém da forma como eu gostaria, não como eu gostaria de ser tratado, mas como ele gostaria de ser tratado, mas que eu não faça nada aos outros que eu não gostaria que alguém fizesse a mim. Daqui a importância, um outro assunto que nós já falamos aqui nessas lives, nós tratemos pessoas pelo nome. O seu porteiro tem nome, o motorista do Uber tem nome, o garçom que te atende tem nome. Se você chama porteiro de porteiro, você está tratando ele como um objeto, como uma faca. O vendedor da loja tem nome. Deixa eu te falar uma coisa, seus resultados vão mudar se você adquirir pequenos hábitos novos. Chamar as pessoas pelo nome, não importa. Pode ser, você está lá no drive-thru do McDonald's, aquela atendente, ela tem um nome. Então qual é o nome? O fato de você olhar nos olhos dela, isso vai mudar os seus resultados, vai mudar. As pessoas vão sorrir para você, vão ficar mais receptivas. Coisas que pareciam não ter jeito, vão parecer ter jeito, se você está me entendendo. Então assim em tudo façam os outros o que vocês querem que eles lhes façam. A mesma forma que eu trato com respeito, a mesma forma quando eu recebo um presente, a mesma forma quando eu compro alguma coisa para alguém, como eu gostaria que as pessoas pensassem em mim, é dessa forma. Então eu preciso ter consciência para poder transformar as minhas finanças e determinadas coisas que nós precisamos entender quando nós vamos comprar. Eu me lembro quando era criança, e eu não estou fazendo propaganda aqui, mas é só uma lembrança, algo que eu me lembrei agora. Minha mãe me mandava buscar algumas coisas no mercado, eu com 10 anos, 9 anos, e eu me lembro dela pedir para comprar, isso é o mais barato que tiver, isso é mais barato, isso é mais barato, sabão em pó é Omo. E aí aquilo me deixava intrigado, porque às vezes eu ia ver sabão em pó Omo, ele custava muito mais caro do que outras marcas que tinha na época, Minerva e tal. E eu perguntava, mãe, por que esse é o mais barato, esse é o mais barato, esse é o mais barato, e esse aqui é Omo, né? Bombril era sinônimo, né? Na verdade aquilo chama palha de aço. Por que as pessoas compram Bombril? Por causa da qualidade. Nós precisamos entender que nem sempre nós temos que comprar o mais barato. Nós precisamos comprar a melhor relação custo-benefício. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Na época minha mãe me explicava, o sabão Omo, ele não chega a ser o dobro do Minerva, mas ele rende o dobro, ou seja, na verdade ele é mais barato. A relação custo-benefício é melhor. Então, ter esse cuidado é algo que glorifica a Deus. Então, existem produtos que não faz diferença comprar o mais barato. Eu não devo comprar porque eu não estou precisando. Eu preciso me fazer uma pergunta. Eu preciso ou eu quero? Eu preciso.
Eu preciso ver se não tem uma pegada emocional, porque tem mulheres com 500 pares de sapato que dizem eu preciso de mais esse. E aí é só um exemplo, gente, não se apeguem ao caso das mulheres, é que eu precisava de um exemplo e foi o que eu lembrei. Então, ou o homem, ele tem um carro funcionando muito bem e ele diz eu preciso trocar. Não, calma aí, se você está no momento da sua vida, com o dinheiro, você tem lá a reserva guardado, você precisa de fato, você tem que, isso é viver, você pode ter um carro melhor, parabéns, mas cara, se você não tem a reserva, 6 vezes o seu custo fixo, se você tem outras, você precisa colocar todas as suas necessidades e talvez você tenha necessidades melhores. Então esse eu preciso é uma dependência emocional, não é uma necessidade de fato. E nós precisamos ter maturidade para distinguir uma coisa de outra coisa. Então, inclusive nos momentos de cada compra nossa, nós precisamos comprar a melhor relação custo-benefício. Primeiro, comprar aquilo que de fato eu preciso e aquilo que eu quero, eu preciso fazer uma análise se eu posso. Eu estou podendo? Estou podendo, então ok, vou fazer. Não estou podendo, isso tem que servir de motivação para eu encontrar formas de poder. Eu vou reduzir custo, eu vou criar uma outra fonte de receita, ok? Inclusive eu quero receber testemunhos, se tiver alguém aqui que criou uma outra fonte de receita, eu tenho recebido vários testemunhos sobre investimentos, uma série de coisas, mas eu quero saber quem aqui criou uma nova fonte de receita. Presta atenção, você precisa criar uma nova fonte de receita. Vai vender semijoias, vai vender lingerie lá no seu emprego, não precisa sair, tá? Vai vender camiseta com frases legais, versículos bíblicos, frases motivacionais. Crie uma segunda, eu quero ter, quem quer uma oportunidade aqui de algo para poder fazer uma segunda, terceira fonte de renda, me manda mensagem que eu tenho algo aqui para te oferecer. Você vem trabalhar comigo, eu quero oferecer para você uma segunda, uma terceira fonte de renda, se você quiser, algo que você pode trabalhar de casa, sem sair de casa, e eu quero te oferecer. Isso não é um exemplo, não, é real, tá, gente? Eu tenho algo para oferecer para vocês. Mas é importante que eu quero testemunho, quem tem uma segunda, uma terceira fonte de renda. Então, aquele seu desejo por algo que você não está podendo, qual é o papel disso na sua vida? O papel disso na sua vida não é você se endividar. Quando você se endivida comprando algo que você não poderia comprar, isso demonstra uma imaturidade sua. Coloca amor nas minhas palavras, mas isso demonstra uma imaturidade sua. Qual é o papel de desejar algo e não poder? É buscar me transformar, abrir mão de algumas coisas que eu estou usando e que eu não posso, ok? Eu abri mão, então eu vou cortar custos, algo que eu estou consumindo e que eu posso abrir mão, não é algo de primeira necessidade, e criar formas de ganhar mais para eu poder conquistar. Cada vez que eu conquisto algo que eu quero, não que eu preciso, e eu não me endividei, não entrei numa situação complicada, eu cresci como pessoa. Eu aprendi a abandonar algo que eu não precisava e eu aprendi a me virar, a encontrar uma forma para poder dar um passo a mais. Isso é um crescimento. O papel do desejo é nos transformar em alguém melhor, não é nos endividar e criar um problema. Quem está entendendo, pelo amor de Deus, coloca a mãozinha aí. Esse é o papel. Então, antes de toda a compra, você precisa se perguntar se realmente precisa, ok? Ou se você quer. Se você quer, ali tem um gancho para você se transformar em alguém melhor. Você vai precisar, bom, então eu vou abrir mão de, já que eu quero muito isso, eu troco isso pelo quê? Então eu vou abrir mão de algo que hoje eu tenho. Isso mostra uma maturidade. Parabéns, ok? Criança não faz isso, adulto, alguém maduro precisa fazer isso. Muito bom. Gente, baixa o som aí, por favor. Agora, uma outra coisa, eu preciso me transformar fazendo algo que antes eu não fazia para poder ganhar um pouco a mais. Então, cada vez que eu conquisto algo que eu desejava, mas eu não me endivido, não entro numa situação complicada, ok? Eu estou me transformando em alguém melhor. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Então, é importante que eu faça essa avaliação para isso, ok? Outra coisa, eu preciso priorizar qualidade, ok? Qualidade. Então, comprando sobre quantidade, inclusive. Eu preciso comprar aquilo que tem a melhor relação custo-benefício e, de preferência, coisas que vão durar. Então,
coisas que vão durar. Ontem nós falamos sobre deixar um legado para os filhos. Então imagina coisas que vão durar e que de preferência vão se valorizar. Então um terreno, uma casa, ok? É importante que nós façamos isso. Sabe o que mais dura? Experiências duram. Numa outra coisa, mas é por isso que essa é uma das competências que nós precisamos desenvolver, que é o usufruir, porque uma coisa que dura são memórias, viagens na medida certa, tudo na medida certa, geram memórias e experiências. Então a viagem já acabou, durou uma semana, mas a memória, por isso é que eu preciso entender as memórias que eu crio, porque se eu vou numa viagem e brigo o tempo inteiro, meu Deus, eu gastei dinheiro, confusão, briga horrível. Agora, se eu vou numa viagem inesquecível e eu marco, eu cuido, eu sou intencional de todos os momentos, aquilo dura às vezes uma vida inteira. Tem viagens que eu fiz, que eu tenho 52 anos, e viagens que eu fiz lá quando eu tinha 20 anos, 30 anos, que eu me lembro até hoje. Então isso também é durável e na medida certa cabe muito também, ok? E algo que nós precisamos é evitar a compra por impulso, e a melhor forma de fazer isso é planejando com antecedência. Eu tenho uma lista daquilo que eu preciso comprar e eu vou buscar estar dentro dessa lista, comprando dentro dessa lista. Ontem eu fui trocar os pneus do meu carro e eu estava dizendo isso para a Ana. Antes de sair de casa, eu não conheço ainda muito bem Bragança, eu listei lugares aqui que eu pudesse trocar pneu. E aí eu encontrei uma diferença que deve dar, fazendo uma conta rápida aqui agora, mas pelo menos 25% de diferença entre o maior orçamento e o menor orçamento. E aí, é claro, eu fui no menor orçamento. Então, é importante, isso é o quê? Isso é honrar a minha vida, porque, cara, eu gastei horas para ganhar esse dinheiro. Eu não posso simplesmente sair desperdiçando ele. Calma aí, se eu comparo os dois produtos, é o mesmo produto, é o mesmo pneu, a mesma marca, ok? Poxa, se as empresas têm o mesmo princípio, não tem nenhuma empresa que eu estou dando dinheiro para o cara fazer maldade com ninguém, é o mesmo princípio. Cara, agora eu vou no mais barato e eu encontrei uma diferença de 25%, porque antes eu cotei. Então, antes de você dar um passo desse, é importante, antes de comprar algo, faça a cotação, de preferência 3. Esse é um padrão das empresas. Você sabia que empresa faz no mínimo 3 cotações antes de fazer uma compra? As empresas bem organizadas, nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Antes de comprar, se você tem certeza que o produto é o mesmo, da mesma marca, com a mesma garantia, tudo igual, você precisa fazer cotação, se você está entendendo. Isso é honrar e glorificar a Deus. Eu vou falar de novo a passagem, 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Já que eu uso a minha vida para ganhar dinheiro, ok? Então, eu glorifico a Deus quando eu tenho prudência na utilização desse recurso. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Bom, quero lembrar vocês que participaram segunda, terça, ontem, hoje, vão participar segunda e terça, que se você printar essa tela, o seu nome estiver aparecendo ali, eu vou te mandar o e-book. Essa live não vai ficar gravada, daqui a pouquinho ela é retirada do Instagram, porque o Instagram de qualquer forma vai tirar. Se você quiser assistir as primeiras lives, as primeiras estão disponíveis no meu canal do YouTube, ok? Rezende Neto Oficial. Vai lá. Se você ainda não me segue aqui, por favor, me segue. Se você ainda não é assinante do meu canal, não é inscrito, vai lá e inscreve, por favor. Administração pública também faz cotação. Muito bem, Eliezer, é isso mesmo. As empresas em geral, seja do terceiro setor, seja todo mundo precisa fazer cotação. Nós precisamos fazer isso para a nossa vida também. Então, se você ainda não me segue, se não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve, as primeiras lives estão disponíveis lá. Se você quer se aprofundar mais, nós temos um curso, faça as pazes com o seu dinheiro, você vai lá na minha bio, tem todas as informações. Nós estamos lançando o nosso livro nos próximos dias. Se você tem um interesse de comprar um livro por um valor especial, ok? Com um caderno de exercício para gerar transformação, me manda mensagem aqui, eu vou te dar todas as orientações. Se você já
construiu uma renda extra desde que a gente começou a fazer essa live, eu quero saber, me conta, me manda um testemunho. Se você ainda não construiu e quer construir, quer uma opção, me manda mensagem. Rezende, que opção é essa? Porque eu posso te dar a opção de trabalhar com a gente em algo que você pode trabalhar do seu atual emprego, ficando dentro de casa. Me manda, mas agora eu não vou lembrar, tá, Eliezer? Então vai lá no privado, ou se tiver meu número de WhatsApp, manda mensagem que eu vou te explicar o que eu tenho para te oferecer, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês, vamos orar, não saia daqui até a gente terminar a oração. Tudo que nós vamos fazer é importante, nós temos que começar orando e terminar orando, essa é a melhor forma. Deus abençoe a vida de vocês. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer por mais esse tempo que eu passei junto, Senhor, com os meus irmãos aqui, falando, Senhor, sobre a sua palavra e capacitando, Pai, os nossos irmãos para que possam viver a paz, Pai, de dominar esse recurso tão importante que são as nossas finanças. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por cada irmão que esteve por aqui, obrigado por cada irmão que entrou. Senhor, toca a vida dos meus irmãos, Senhor, para que eles possam de fato terem a vida transformada, Senhor, que eles sejam soltos e libertos de todas as amarras emocionais, todas as crenças que impedem que eles vivam a promessa que o Senhor tem para eles de uma vida, de uma terra prometida, Senhor. Pai, eles estão aqui disciplinados, trabalhando, que possam de fato terem suas vidas transformadas e que possam em 2025 adentrar a terra prometida e viver o melhor ano das vidas deles até então, e que daí em diante seja um ciclo de melhora contínua e o seu nome possa ser glorificado através da vida de cada irmão aqui. Senhor, eu não sei o que cada um deles estão passando, mas eu te peço cura, libertação, Senhor, restauração, paz. Eu peço um milagre na vida desse meu irmão que está precisando de um milagre hoje, Senhor. É isso que eu lhe peço, Pai. Pai, eu te peço também que nós tenhamos um bom final de semana. Proteja as pessoas que moram em área de risco, as pessoas que precisam se deslocar com essas chuvas do Brasil, Senhor Jesus. Proteja cada um dos meus irmãos, Senhor. É isso que eu lhe peço. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Fiquem com Deus. Printem aqui, me marque, vão para cima. Segunda-feira tem a penúltima live da série. Lembre de consagrar os 12 primeiros dias do ano. Nós vamos falar mais sobre isso para que nós tenhamos 2025 o melhor ano das nossas vidas até então. Fique com Deus. Amém.